Você é uma aleijada. Ninguém nunca vai te querer. Essas foram as palavras que Clara ouviu antes de ser jogada na lama da rua principal. Nascida com uma perna mais curta, ela vivia de zombarias numa cidadezinha do interior. Mas quando o fazendeiro mais temido da região a viu caída no chão, algo aconteceu que ninguém esperava. Ele desceu do cavalo, a pegou no colo diante de todos e disse: "Quem tocar nela vai ter que passar por mim." O que aconteceu depois mudou 2 vidas para sempre. O sol escaldante de meio-dia castigava a terra seca da cidadezinha de São Bento, quando Clara mancou pela rua principal, arrastando a perna mais curta na poeira vermelha. As mulheres paravam de varrer as calçadas para cochichar atrás dos lenços, os homens cuspiam no chão com nojo e as crianças apontavam o dedo rindo. Aos 22 anos, ela conhecia cada pedra daquela rua, cada olhar de desprezo, cada sussurro venenoso que a seguia como uma sombra. "Lá vem a aleijada pedindo esmola de novo", murmurou Dona Benedita, a dona da venda, fechando a porta com força. "Essa daí é castigo de Deus, só pode ser." Clara fingiu que não ouviu, como sempre fazia. Segurou mais forte o bastão de madeira tosco que o velho carpinteiro fizera para ela anos atrás, quando ainda tinha pena. Agora até ele desviava o olhar quando ela passava. A perna direita, mais curta desde o nascimento, a obrigava a mancar de um jeito que fazia seu quadril doer terrivelmente ao final de cada dia. Mas a dor física era nada comparada ao que sentia no peito toda vez que alguém a olhava como se fosse um bicho estranho. "Clara, vem aqui, sua aleijada nojenta!" A voz grossa de Coronel Antônio cortou o ar como um chicote. O homem mais poderoso da cidade estava parado na frente do cartório, o paletó esticado na barriga grande, os olhos pequenos e cruéis fixos nela. "Você andou pedindo esmola na porta da minha casa de novo?" O coração de Clara disparou. Ela não tinha ido à casa dele, mas sabia que negar só pioraria as coisas. O coronel tinha o costume de inventar mentiras só para ter motivo de humilhá-la em público. Era como se a existência dela o ofendesse pessoalmente. "Eu não fui lá, coronel", disse ela baixinho, tentando manter a voz firme. "Só passei na rua mesmo." "É mentirosa!" O grito dele ecoou pela rua inteira. Todas as cabeças se viraram, janelas se abriram e até os cachorros pararam de latir. Era exatamente o que ele queria, uma plateia para o show de crueldade. "Minha esposa disse que você estava lá sim, sujando nossa calçada com essa sua perna podre." As palavras caíram no estômago dela como pedras. Clara mordeu o lábio inferior até sentir gosto de sangue. Não ia chorar, não na frente de todos. Já tinha dado esse gosto para eles vezes demais. "Olha só para essa coisa", continuou o coronel, se aproximando dela como um abutre. "Deus fez você aleijada para mostrar para o mundo que tipo de pecado sua mãe cometeu. Aposto que ela nem sabe quem é seu pai, não é mesmo?" O silêncio da rua era ensurdecedor. Clara sentiu cada par de olhos cravado nela, cada respiração presa esperando sua reação. Seu José, o açougueiro, baixou a cabeça. Dona Maria, que às vezes lhe dava um pedaço de pão velho, entrou para dentro de casa. Ninguém ia defendê-la. Nunca ninguém defendia. "Minha mãe era uma mulher honesta", conseguiu dizer, a voz saindo mais fraca que queria. "Ela trabalhou a vida toda para me criar." "Trabalhou?" O coronel riu alto, um som que fez o sangue dela gelar. "Sua mãe trabalhou foi como meretriz, igual você vai acabar fazendo quando eu cansar de ver essa cara de coitada pela minha cidade." Foi demais. As lágrimas que Clara segurava há tanto tempo começaram a escorrer, quentes e salgadas, deixando rastros limpos no rosto sujo de poeira. O coronel sorriu com satisfação, como se tivesse acabado de ganhar uma aposta. "Chora mesmo, sua inútil. Pelo menos serve para alguma coisa." Ele se virou para a pequena multidão que se formara. "Olhem bem, pessoal. Essa aqui é o que acontece quando Deus quer castigar uma família, uma aleijada que só serve para sujar nossa cidade e pedir esmola." Clara tentou se afastar, mas o bastão escorregou em suas mãos trêmulas. Ela perdeu o equilíbrio e caiu de joelhos na terra vermelha, a perna machucada protestando com uma fisgada de dor que subiu pela coluna. A poeira grudou no rosto molhado de lágrimas, e ela deve ter parecido exatamente o que o coronel dizia.
uma criatura miserável e desprezível. Nem para ficar de pé serve, gargalhou ele. Olha aí, gente, a aleijada não consegue nem andar direito. As risadas começaram baixinho, depois foram crescendo. Algumas crianças começaram a apontar e imitar o jeito dela andar. Clara tentou se levantar, mas as mãos escorregavam na terra solta. A cada tentativa frustrada, mais gente ria. Era como se toda a humilhação de uma vida inteira tivesse se concentrado naquele momento. Por favor, sussurrou ela, mais para si mesma do que para qualquer pessoa. Por favor, me deixem em paz. Mas o coronel não tinha terminado. Aproximou-se mais, tanto que ela podia sentir o cheiro de fumo e cachaça no hálito dele. Sabe de uma coisa, aleijada? Vou fazer um favor para a cidade. Vou pedir para o prefeito aprovar uma lei proibindo gente como você de circular pela rua principal. Vocês desvalorizem o comércio, afastam os turistas. Ninguém quer ver uma aleijada fedida pedindo esmola. Clara fechou os olhos, desejando desaparecer, desejando que a terra se abrisse e a engolisse. A dor na perna era nada comparada à dor no peito. Uma dor que parecia querer estourar suas costelas por dentro. 22 anos de vida, e tudo que tinha conseguido era ser o entretenimento cruel de uma tarde quente. Foi então que ouviu o som, o barulho ritmado de cascos de cavalo batendo na terra dura, vindo devagar pela rua principal. As risadas foram diminuindo, os murmúrios se transformaram em silêncio tenso. Clara não levantou a cabeça. Não queria que mais ninguém visse suas lágrimas. Mas algo no ar mudou. Uma tensão diferente. Um tipo de medo que ela não conhecia. Até o coronel Antônio parou de falar. O som dos cascos parou bem ali, na frente dela. Clara podia ver as botas de couro gastas e as pernas de uma calça de brim azul desaparecendo por cima do campo de visão. Uma sombra grande se projetou sobre ela, bloqueando o sol escaldante. O que está acontecendo aqui? A voz era grave, controlada, mas havia algo nela que fez os pelos dos braços de Clara se arrepiarem. Não era uma pergunta, era quase uma ameaça. Ah, Joaquim, não sabia que você estava na cidade, gaguejou o coronel. E Clara quase não acreditou no que ouviu. O homem mais temido de São Bento estava com medo. Só estava conversando com essa moça aqui. Conversando? A voz do homem ficou ainda mais perigosa. Pareceu mais que você estava humilhando uma pessoa indefesa na frente de uma multidão. Clara finalmente ergueu os olhos. O homem no cavalo era alto, forte, com o rosto queimado de sol e olhos que pareciam enxergar através das pessoas. Usava um chapéu de couro escuro e tinha as mãos cruzadas sobre o arção da sela. Mas havia uma tensão nele, como uma cobra prestes a dar o bote. Joaquim, você não entende? Tentou o coronel. A voz agora claramente nervosa. Essa aí é conhecida na cidade toda. Fica pedindo esmola, incomodando as pessoas. E isso te dá o direito de jogar ela no chão como um animal? O silêncio que se seguiu foi tão pesado que Clara podia ouvir o próprio coração batendo. O homem chamado Joaquim desceu do cavalo devagar, cada movimento deliberado e ameaçador. Era ainda mais imponente no chão. Devia ter quase 2 metros de altura. Ombros largos que pareciam capazes de carregar o mundo. Por favor, senhor, Clara conseguiu dizer, tentando se levantar de novo. Não precisa se incomodar comigo. Eu já vou embora. Joaquim olhou para ela e Clara viu algo nos olhos dele que nunca tinha visto nos olhos de ninguém quando olhavam para ela. Respeito. Não pena, não nojo, não curiosidade mórbida. Respeito. Não, moça. Quem vai embora são eles. Ele se virou para o coronel. E Clara viu o homem mais poderoso da cidade dar um passo atrás involuntariamente. Antônio, você é um covarde. Um homem de verdade não humilha quem não pode se defender. E se eu descobrir que você andou incomodando ela de novo, vou pessoalmente te ensinar o que é respeito. Joaquim, você não pode... Posso o quê? A voz dele cortou o ar como uma lâmina. Podem não gostar de mim nessa cidade, podem ter medo, podem falar pelas costas... Mas todos sabem que eu cumpro o que prometo, e estou prometendo agora. Quem mexer com ela vai ter que passar por mim primeiro. Clara não conseguia acreditar no que estava vendo. O coronel Antônio, o homem que mandava e desmandava em todo mundo, estava parado ali parecendo uma criança levando bronca do pai. Dispersem!
disse Joaquim para a multidão sem nem se virar. O show acabou. As pessoas começaram a se afastar devagar, algumas murmurando baixinho, outras jogando olhares curiosos para Clara. O coronel hesitou por um momento, como se fosse dizer alguma coisa, mas algo no olhar de Joaquim o fez pensar 2 vezes. Ele se afastou resmungando, a barriga balançando com o passo apressado. Quando finalmente ficaram sozinhos, Joaquim se agachou na frente de Clara. De perto, ela podia ver que os olhos dele eram de um castanho escuro quase preto, e que tinha pequenas rugas no canto que falavam de anos trabalhando sob o sol. "Posso ajudar você a se levantar?" perguntou ele, e a gentileza na voz contrastava tanto com a dureza que ele mostrara antes que Clara ficou sem palavras. Ela assentiu, não confiando na própria voz. Joaquim estendeu as mãos, grandes, calejadas, mas surpreendentemente gentis, e a ajudou a ficar de pé. Quando ela vacilou por causa da perna, ele a segurou pelos braços até ter certeza de que estava firme. "Seu bastão", disse ele, pegando a bengala tosca do chão e entregando para ela. "Como é seu nome?" "Clara", conseguiu responder, ainda chocada com tudo o que havia acontecido. "Clara Santos." "Clara." Ele repetiu o nome como se estivesse experimentando o som. "Prazer em conhecer você, Clara. Eu sou Joaquim Pereira." Ela sabia quem ele era. Todo mundo na cidade sabia. Joaquim Pereira, o fazendeiro que vivia sozinho na propriedade mais próspera da região. Diziam que ele era rico, mas também que era perigoso, que tinha matado homens na juventude e que ninguém era louco de mexer com ele. Diziam também que ele não falava com ninguém da cidade há anos, que vinha apenas quando precisava comprar suprimentos e voltava logo para a fazenda. "Por que você fez isso?" perguntou ela, ainda tentando entender. "Por que me defendeu?" Joaquim ficou quieto por um longo momento, olhando para a rua vazia, onde minutos antes havia uma multidão sedenta de crueldade. "Porque já fui humilhado também", disse ele finalmente. "E sei como dói." Clara sentiu o peito se apertar de novo, mas dessa vez não era de dor. Era algo diferente, algo quente e estranho que ela não sabia nomear. "Obrigada", sussurrou. "Obrigada mesmo." Joaquim assentiu e se dirigiu para o cavalo. Clara pensou que ele ia simplesmente montar e ir embora, deixando-a com a lembrança bizarra de ter sido defendida pelo homem mais temido da região. Mas ele parou com a mão na rédea e se virou para ela. "Clara, você tem onde ficar? Onde dormir?" A pergunta a pegou desprevenida. Eu durmo num canto da igreja às vezes. Padre Miguel me deixa quando não tem ninguém olhando." O rosto de Joaquim se endureceu de novo, mas Clara percebeu que a raiva não era direcionada a ela. "E para comer? As pessoas às vezes me dão alguma coisa", mentiu ela. A verdade era que passava dias sem comer nada além de água, e o que conseguia catar no lixo atrás das casas. Joaquim ficou parado por tanto tempo que Clara começou a se preocupar. Tinha dito alguma coisa errada? Ele ia mudar de ideia sobre ajudá-la? "Vem comigo", disse ele finalmente. "Como?" "Vem comigo para a fazenda. Tenho trabalho para você, se quiser." O mundo pareceu parar. Clara olhou para ele, certa de que tinha entendido errado. "Senhor Joaquim, eu não posso trabalhar igual às outras pessoas. Minha perna..." "Sua perna não define o que você pode ou não pode fazer", cortou ele. "Você parece inteligente e claramente é forte. Ninguém sobrevive ao que você sobreviveu sendo fraco. Posso usar alguém assim na fazenda." Clara sentiu lágrimas nos olhos de novo, mas dessa vez eram diferentes. Pela primeira vez na vida, alguém estava olhando para ela e vendo possibilidades em vez de limitações. "Eu não sei nada sobre fazenda", admitiu. "Eu ensino." "E se eu não conseguir? E se for um estorvo?" Joaquim subiu no cavalo e estendeu a mão para ela. "Então pelo menos você vai descobrir tentando, em vez de morrer de fome nessa rua." Clara olhou para a mão estendida, depois para a rua onde havia sido humilhada tantas vezes, depois de volta para o homem que acabara de mudar sua vida sem nem saber. Respirou fundo, guardou o bastão na cintura e aceitou a mão dele. Joaquim a puxou para cima do cavalo como se ela não pesasse nada. Clara nunca tinha montado a cavalo na vida, nunca tinha nem chegado perto de um. O chão parecia muito longe e ela se segurou instintivamente na camisa dele. "Segura firme", disse ele. "A fazenda fica longe daqui."
Enquanto o cavalo começou a andar, Clara olhou para trás uma última vez. A rua principal de São Bento, onde havia sofrido tantas humilhações, ficava cada vez menor. As pessoas que tinham rido dela estavam paradas nas janelas e portas, observando sua partida com espanto. Clara virou o rosto para a frente e, pela primeira vez em 22 anos, sorriu de verdade. O cavalo balançava num ritmo hipnótico pela estrada de terra que se estendia além de São Bento. Clara nunca tinha saído da cidade. A perna machucada e a falta de dinheiro sempre a mantiveram presa àquelas ruas cruéis. Agora, segurando na camisa de Joaquim, ela via um mundo que não sabia que existia. Campos verdes se estendendo até onde a vista alcançava, vacas pastando tranquilamente, o céu azul sem as telhas sujas da cidade atrapalhando a visão. "Quanto tempo até chegar?" perguntou ela, a voz meio abafada pelo vento. "Uns 40 minutos", respondeu Joaquim sem se virar. "Cansou?" "Não", mentiu Clara. A verdade era que a perna estava latejando de dor por causa da posição estranha, e as costas doíam de tanto se segurar. Mas depois de uma vida inteira sendo tratada como um fardo, a última coisa que queria era reclamar para o homem que a salvara. Joaquim deve ter sentido a tensão no corpo dela, porque reduziu o passo do cavalo. "Se tiver doendo, fala. Não precisa fingir que tá tudo bem." A simplicidade da frase quase fez Clara chorar de novo. Quando foi a última vez que alguém se preocupou se ela estava sentindo dor? "A perna tá doendo um pouco", admitiu baixinho. Joaquim parou o cavalo debaixo de uma árvore grande que fazia sombra na estrada. "Desce um pouco. Vamos dar uma descansada." Ele desceu primeiro e a ajudou a descer, as mãos firmes na cintura dela. Clara tentou apoiar o peso na perna boa, mas ainda assim vacilou. Joaquim a segurou até ter certeza de que estava estável. "Senta ali", disse ele, apontando para uma pedra lisa debaixo da árvore. "Vou dar água para o cavalo." Clara se sentou agradecida, esticando a perna ruim na frente do corpo. A dor diminuiu imediatamente. Ela observou Joaquim levar o cavalo até um riacho pequeno que corria ali perto. Ele se movia com uma economia de movimentos que falava de anos de prática, mas havia algo tenso nele, como se estivesse sempre esperando problemas. "Há quanto tempo você tem essa fazenda?" perguntou ela quando ele voltou. 15 anos. Joaquim se sentou numa pedra próxima, mas não muito perto. "Comprei ela quando tinha 25 anos. Você mora sozinho lá?" "Moro." A resposta foi curta, e Clara percebeu que tinha tocado em algo delicado. "Desculpa, não queria ser intrometida." Joaquim olhou para ela e Clara viu algo se suavizar no rosto dele. "Não é isso. É que não recebo visitas há muito tempo. Não converso com pessoas há muito tempo." "Por quê?" Ele ficou quieto por tanto tempo que Clara achou que não ia responder. "Porque as pessoas têm medo de mim", disse finalmente. "E talvez tenham razão de ter." Clara estudou o rosto dele. Via a dureza, via as cicatrizes pequenas que falavam de brigas antigas, via a maneira como ele mantinha os ombros sempre tensos. Mas também via a gentileza com que ele a tratara, o cuidado com que a ajudara a subir e descer do cavalo. "Eu não tenho medo de você", disse ela. Joaquim a olhou nos olhos, surpreso. "Deveria ter." "Por quê? Porque você me tirou daquela situação horrível? Porque você tá me dando uma chance quando ninguém nunca deu?" Clara balançou a cabeça. "Você pode ser perigoso para outras pessoas, mas para mim você foi a primeira pessoa gentil que eu conheci na vida." Algo passou pelo rosto de Joaquim. Uma sombra de dor, talvez, ou surpresa. Ele se levantou bruscamente. "Vamos, ainda temos um bom trecho pela frente." A fazenda de Joaquim tirou o fôlego de Clara. Era maior do que ela imaginara. Uma casa grande de madeira com varanda espaçosa, galpões organizados, currais bem cuidados e tudo limpo e arrumado de um jeito que falava de disciplina militar. O que mais a impressionou, porém, foi o silêncio. Não o silêncio ruim da cidade, cheio de olhares julgadores e sussurros cruéis. Era um silêncio bom, de paz, de lugar onde uma pessoa podia respirar. "É lindo", sussurrou ela enquanto Joaquim a ajudava a descer. "É isolado", corrigiu ele. "A cidade mais próxima é São Bento, e você já viu como é lá. A vizinhança mais próxima fica a 10 quilômetros." Clara não disse nada,
mas pensou que o isolamento soava como um paraíso depois de uma vida sendo observada e julgada por todos. Joaquim a levou até a casa. A varanda era ampla, com cadeiras de balanço de madeira e uma mesa simples. Tudo estava impecavelmente limpo, mas havia uma qualidade solitária no lugar, como se esperasse por uma vida que nunca chegara. "Você vai ficar no quarto dos fundos", disse ele, abrindo a porta da frente. "É pequeno, mas tem cama e uma janela." O interior da casa era simples, mas confortável. Móveis de madeira sólida, poucos enfeites, tudo organizado com precisão quase obsessiva. Clara seguiu Joaquim por um corredor até um quartinho no fundo da casa. Era pequeno mesmo, mas para ela parecia um palácio. Uma cama de solteiro com colchão de verdade, uma cômoda pequena, uma janela que dava para os campos. Depois de anos dormindo em cantos da igreja ou embaixo de marquises, aquilo era luxo puro. "Tem um banheiro ali", disse Joaquim apontando para uma porta, "com água encanada e tudo." Clara teve que se segurar para não chorar. Água encanada, um banheiro só para ela, uma cama de verdade. "Joaquim, eu não sei como agradecer." "Não precisa agradecer nada. Você vai trabalhar pela comida e pela moradia." Ele hesitou. "O que você sabe fazer?" A pergunta que Clara temia. O que ela sabia fazer? Tinha passado a vida toda sendo inútil, sendo um estorvo, sendo motivo de vergonha. "Eu sei ler e escrever", disse ela devagar. "Minha mãe me ensinou antes de morrer. Sei fazer contas também. E sei cozinhar mais ou menos, quando tinha o que cozinhar." Joaquim assentiu, pensativo. "A casa precisa de organização. Eu mantenho tudo limpo, mas não tenho jeito para a cozinha. E tem muita papelada da fazenda que precisa ser organizada. Você acha que consegue dar conta?" "Consigo sim." A resposta saiu mais rápida e ansiosa do que Clara pretendia. "Quer dizer, vou me esforçar muito. Se não conseguir alguma coisa, você me ensina que eu aprendo." Joaquim quase sorriu. "Quase. Tá bem. Amanhã eu te mostro tudo. Por hoje descansa. Na cozinha tem comida. Serve o que quiser." Quando ele saiu e fechou a porta, Clara se sentou na cama e finalmente deixou as lágrimas rolarem. Mas não eram lágrimas de tristeza. Pela primeira vez na vida, chorava de alívio. Na cozinha, encontrou mais comida do que via em meses. Arroz, feijão, carne seca, ovos, queijo, pão fresco. Preparou um prato simples, mas para ela foi o melhor jantar da vida. Comeu devagar, saboreando cada garfada, ainda sem acreditar que podia comer à vontade. Joaquim apareceu quando ela estava lavando o prato. "Como tá a comida?" "Maravilhosa", disse ela. E não era exagero. Ele se serviu de café numa caneca de metal e se encostou no balcão da cozinha. Clara percebeu que ele estava estudando ela, como se estivesse tentando entender alguma coisa. "Posso fazer uma pergunta?", disse ele finalmente. "Claro. Como você aguentou? Todos esses anos sendo tratada daquele jeito, como não desistiu?" A pergunta pegou Clara desprevenida. Ela parou de lavar o prato e ficou olhando para a água com sabão. "Minha mãe", disse ela depois de um tempo. "Antes de morrer, ela me fez prometer que ia lutar. Disse que eu era especial, que Deus tinha planos para mim. Durante os piores momentos, eu lembrava dela dizendo isso. E você acreditava?" Clara riu. Mas não era um riso alegre. Nem sempre. Teve dias que pensei em desistir mesmo. Teve dias que achei que ela estava errada, que eu não era especial coisa nenhuma. Mas aí eu pensava, se eu desistir, o Coronel Antônio e os outros vencem. E eu não queria dar esse gosto para eles. Joaquim bebeu o café devagar, os olhos pensativos. Sua mãe era uma mulher sábia. Era sim. Ela trabalhava de costureira para me sustentar. Nunca reclamou. Nunca me tratou como se eu fosse um fardo. Clara secou as mãos num pano. "E você? Como aguentou?" "O quê?" "Seja lá o que fizeram com você que te deixou com tanto medo de se aproximar das pessoas." O silêncio que se seguiu foi tão pesado que Clara pensou que tinha passado dos limites. Joaquim colocou a caneca na pia com mais força do que necessário. "Eu não tenho medo de nada", disse ele, a voz dura de novo. "Todo mundo tem medo de alguma coisa. Você não me conhece, Clara. Não sabe de onde eu vim, não sabe o que eu fiz. Então me conta." Joaquim a olhou como se ela tivesse pedido para ele arrancar o próprio coração e mostrar.
Por que você quer saber? Porque você me salvou hoje. Porque você me trouxe para sua casa, me deu trabalho, me deu uma chance. Porque ela hesitou. Depois continuou. Porque eu acho que você também é uma pessoa que foi machucada. E talvez precisar de alguém para conversar. Por um longo momento, os únicos sons foram o relógio de parede fazendo tic-tac e o vento batendo nas janelas. Clara achou que ele ia sair sem dizer nada, como tinha feito mais cedo. Mas então Joaquim puxou uma cadeira e se sentou. Eu matei um homem, disse ele sem rodeios. 3 homens, na verdade. Clara sentiu o sangue gelar, mas não saiu correndo. Não baixou os olhos. Continuou olhando para ele, esperando. Foi há 15 anos. Eu tinha 25, trabalhava numa fazenda em Minas Gerais. Era capanga do fazendeiro. O que você chama hoje de segurança. 3 homens invadiram a propriedade uma noite. Queriam roubar o gado. Joaquim pausou, os olhos perdidos no passado. Eles tinham armas. Eu tinha arma. Houve tiroteio. Quando terminou, os 3 estavam mortos. E daí? A pergunta simples pareceu pegar Joaquim desprevenido. Como e daí? Você estava defendendo a propriedade. Eles estavam roubando, armados. Você fez o que tinha que fazer. Você não entende. Eu não senti nada quando eles morreram. Nenhum remorso, nenhuma culpa. Olhei para os corpos e só pensei. Fizeram por merecer. Clara se aproximou e se sentou na cadeira do lado dele. E isso te assusta? Isso me faz perigoso. Ou faz você alguém que protege quem precisa ser protegido? Clara tocou levemente na mão dele sobre a mesa. Hoje você me protegeu. Não machucou ninguém, só ameaçou. Não me parece que você é uma pessoa má, Joaquim. Me parece que você é uma pessoa que aprendeu a ser dura porque o mundo é duro. Joaquim olhou para a mão pequena dela sobre a sua. Não puxou a mão, mas ela sentiu os músculos dele ficarem tensos. Você é muito inocente, Clara. Inocente? Ela riu. Joaquim, eu passei 22 anos sendo humilhada, escorraçada, tratada como lixo. Sobrevivi comendo o resto, dormindo no relento, sendo alvo de zombaria de uma cidade inteira. Se isso é inocência, então eu não sei o que é experiência. É diferente. É diferente como? Joaquim finalmente olhou nos olhos dela. Você passou por tudo isso e ainda tem bondade no coração. Ainda acredita que as pessoas podem ser boas. Eu perdi isso há muito tempo. Não perdeu, não. Se tivesse perdido, não teria me ajudado hoje. O silêncio voltou, mas dessa vez era diferente. Não era desconfortável. Era o silêncio de 2 pessoas que estavam começando a se entender. Por que você mora sozinho? Perguntou Clara finalmente. Porque é mais seguro. Para mim e para as outras pessoas. Mais seguro ou mais fácil? Joaquim a olhou com uma expressão que Clara não conseguiu decifrar. As 2 coisas. E não fica solitário. Solitário é melhor que decepcionado. Clara assentiu devagar. Ela entendia isso melhor do que ele imaginava. Sabe qual a diferença entre eu e você? Disse ela. Você escolheu a solidão. Eu tive ela forçada em mim. Talvez por isso eu ainda tenha esperança de que pode ser diferente. Joaquim se levantou bruscamente, a cadeira raspando no chão. Você deveria descansar. Amanhã o trabalho começa cedo. Clara percebeu que tinha ido longe demais de novo. Joaquim estava se fechando, colocando as barreiras de volta no lugar. Joaquim, chamou ela quando ele já estava na porta. Que? Obrigada. Por tudo. Ele ficou parado por um momento de costas para ela. Durma bem, Clara. Sozinha na cozinha, Clara terminou de lavar a louça e se preparou para dormir. Quando finalmente se deitou na cama, sua primeira cama de verdade em anos, olhou pela janela para os campos escuros lá fora. Tinha encontrado mais do que um lugar para ficar. Tinha encontrado alguém tão machucado quanto ela, mas de um jeito diferente. E talvez, apenas talvez, pudessem ajudar um ao outro a curar as feridas que o mundo deixara. Do outro lado da casa, Joaquim estava na varanda, olhando para as estrelas e pensando na mulher corajosa que dormia no quarto dos fundos. Fazia 15 anos que não dividia sua casa com ninguém. Fazia 15 anos que não conversava de verdade com outra pessoa. E pela primeira vez em muito tempo, a solidão não parecia uma escolha sábia. Parecia apenas solidão. O galo cantou quando o céu ainda estava cor de chumbo, e Clara acordou sobressaltada.
Por um momento não soube onde estava. A cama macia, o cheiro de madeira limpa, o silêncio do campo eram tão diferentes da realidade brutal dos últimos anos que pareciam um sonho. Mas então ouviu passos pesados na cozinha e lembrou. Estava na fazenda de Joaquim. Tinha uma chance de recomeçar. Levantou-se rapidamente, ignorando a dor matinal na perna machucada. Não podia dar motivos para ele se arrepender de tê-la trazido. Vestiu a mesma roupa do dia anterior. Era a única que tinha. E saiu do quarto. Joaquim estava na cozinha preparando café, já vestido para o trabalho com uma camisa de algodão azul e calças de brim gastas. Quando a viu, apenas acenou com a cabeça. "Bom dia", disse Clara, tentando soar mais disposta do que se sentia. "Bom dia. Dormiu bem?" "Melhor do que em anos." Não era exagero. "Posso ajudar com o café da manhã?" Joaquim hesitou, como se não estivesse acostumado a dividir as tarefas. "Pode fritar uns ovos, se quiser. As galinhas botaram bastante ontem." Clara se moveu pela cozinha com cuidado, tentando não demonstrar como a perna doía depois de uma noite inteira na mesma posição. Achou a frigideira, os ovos, e começou a cozinhar. Era estranho ter ingredientes de verdade, poder preparar uma refeição completa. "Você sempre acorda essa hora?" perguntou ela enquanto quebrava os ovos. 5 da manhã todo dia. Os animais não esperam." "E você cuida de tudo sozinho?" "Cuido." A resposta foi curta, mas Clara percebeu que não era rispidez. Era apenas o jeito dele. Tomaram café em silêncio relativo. Joaquim não era de conversar de manhã, isso ficou claro. Mas não era um silêncio desconfortável. Clara observava ele pelo canto do olho, notando como comia devagar, como mantinha as costas sempre eretas, como os olhos dele varriam constantemente o quintal através da janela, como se esperasse problemas. "Hoje vou te mostrar como funciona a fazenda", disse ele quando terminou de comer. "Depois você decide que tipo de trabalho consegue fazer." "Eu consigo fazer qualquer coisa que precisar", respondeu Clara rapidamente. "Não quero ser um peso." Joaquim a olhou com atenção. "Clara, você não precisa provar nada para mim. Eu já decidi te dar uma chance. Agora é só questão de encontrar onde você se encaixa melhor." As palavras simples tocaram um lugar dentro dela que estava machucado há tanto tempo que já nem sabia mais que existia. Quando foi a última vez que alguém disse que ela não precisava provar nada? "Tá bom", conseguiu dizer. A fazenda era maior do que Clara imaginara na noite anterior. Joaquim a levou pelos currais, mostrando as vacas leiteiras, os bois de corte, os cavalos. Explicou sobre a rotina de ordenha, os horários de alimentação, os cuidados veterinários básicos. Clara absorvia tudo, fazendo perguntas, tentando memorizar cada detalhe. "E você faz tudo isso sozinho mesmo?" perguntou ela, impressionada com a organização. "Faço. Já tentei contratar ajudantes, mas..." Ele pausou. Não deu certo. Clara não insistiu, mas imaginou que a reputação dele na região não facilitava encontrar funcionários. "A parte mais difícil é a papelada", continuou Joaquim, levando-a para um escritório improvisado num dos galpões. "Controle de estoque, notas fiscais, impostos, contas. Detesto essa parte." O escritório era um caos organizado. Papéis empilhados por toda parte, alguns arquivos tentando manter ordem, mas claramente negligenciados. Clara sentiu os dedos coçando para arrumar tudo aquilo. "Posso dar uma olhada?" perguntou ela. Joaquim acenou afirmativamente. Clara pegou uma pilha de papéis e começou a folhear. Notas fiscais misturadas com contas de luz, contratos de venda perdidos entre recibos de ração. Estava tudo ali, mas sem qualquer sistema. "Joaquim, se você deixar, eu posso organizar isso tudo. Separar por categoria, fazer um arquivo, até ajudar com a contabilidade básica." "Você entende de contabilidade?" "Minha mãe me ensinou. Ela fazia a contabilidade de algumas lojas pequenas para ganhar dinheiro extra." Clara se animou falando sobre algo que sabia fazer. "Posso fazer planilhas, controlar gastos, organizar os documentos por data." Pela primeira vez desde que chegara, viu algo parecido com alívio no rosto de Joaquim. "Se você conseguir dar jeito nessa bagunça, já vale a comida e a moradia." "Consigo sim. Quando posso começar?" "Agora, se quiser." Clara passou o resto da manhã atacando a papelada. Organizou tudo em pilhas. Contas a pagar, contas pagas, notas fiscais de compra,
notas fiscais de venda, documentos do gado. Encontrou recibos de 3 anos atrás misturados com contas do mês passado. Era um trabalho que exigia paciência e atenção aos detalhes. Exatamente o tipo de coisa que ela sempre foi boa. Por volta do meio-dia, Joaquim apareceu no escritório com um sanduíche e um copo de suco. Como tá indo? Olha só. Clara mostrou orgulhosa as pilhas organizadas e um caderno onde começara a anotar pendências. Tem algumas contas em atraso aqui, umas duplicatas que precisam ser cobradas, e achei uns erros de cálculo que fizeram você pagar mais imposto do que devia. Joaquim pegou o caderno e folheou, impressionado. Em uma manhã você organizou mais do que eu consegui em um ano. O elogio fez Clara corar de prazer. Quando foi a última vez que alguém reconhecera que ela era boa em alguma coisa? É que eu gosto desse tipo de trabalho. Organizar, colocar tudo no lugar, faz sentido para mim. Continue então. E Clara? Ele hesitou. Obrigado. À tarde, Clara transferiu o escritório improvisado para a casa. Joaquim limpou uma mesa na sala e trouxe tudo para lá, dizendo que seria mais prático ela trabalhar dentro de casa. Clara suspeitou que ele também gostou de ter companhia durante o dia. Trabalharam em silêncio companheiro. Ela organizando papéis, ele consertando uma cerca que dava para ver da janela. De vez em quando trocavam algumas palavras sobre as contas ou alguma dúvida sobre datas, mas na maior parte do tempo apenas compartilhavam o espaço. No final da tarde, Clara tinha conseguido organizar completamente os documentos dos últimos 6 meses e começado uma planilha básica de controle financeiro. Estava satisfeita com o progresso, mas também exausta. A perna doía mais do que de costume. Ela não estava acostumada a ficar sentada por tanto tempo. Vou preparar o jantar, disse ela, tentando se levantar da cadeira. A perna cedeu. Clara perdeu o equilíbrio e teria caído se Joaquim não tivesse se movido rapidamente para segurá-la. Tá tudo bem? Perguntou ele, as mãos firmes na cintura dela. Tá sim, só... A perna dormiu um pouco. Clara tentou se soltar, mas ele não deixou. Senta aqui. Joaquim a ajudou a se sentar no sofá. Onde tá doendo? Joaquim, não precisa... Onde? Clara suspirou, desistindo de fingir que estava tudo bem. Na coxa e no quadril. Quando fico muito tempo na mesma posição, trava tudo. Joaquim se ajoelhou na frente dela e Clara sentiu uma onda de constrangimento. Ninguém nunca tinha se preocupado com sua dor desse jeito. Posso? Perguntou ele, estendendo as mãos em direção à perna dela. Clara assentiu, não confiando na voz. Joaquim começou a massagear cuidadosamente a coxa direita, encontrando os pontos de tensão com uma precisão que surpreendeu ela. As mãos dele eram grandes e calejadas, mas surpreendentemente gentis. Como você sabe fazer isso? Perguntou ela, tentando ignorar como o toque dele estava fazendo seu coração acelerar. Aprendi a cuidar de cavalos machucados. Os músculos não são tão diferentes. Clara não sabia se devia se ofender por ser comparada a um cavalo, mas a massagem estava funcionando. A dor começou a diminuir, substituída por uma sensação de calor que subia pela perna. Melhor? Perguntou Joaquim depois de alguns minutos. Muito melhor. Obrigada. Ele estava muito perto. Clara podia ver os cílios escuros, a barba por fazer, uma pequena cicatriz na testa que não tinha notado antes. Quando ele levantou os olhos, os olhares se encontraram e ficaram presos ali. Por um momento, nenhum dos dois se moveu. Clara sentiu algo se apertar no peito. Não dor, mas algo diferente. Algo que ela nunca tinha sentido antes. Joaquim parecia estar lutando com alguma coisa internamente. Então ele se afastou bruscamente, se levantando do chão. Eu vou cuidar dos animais, disse ele, a voz ligeiramente rouca. Você descansa. E saiu, deixando Clara sozinha no sofá com o coração batendo descontrolado e uma sensação estranha de perda. Naquela noite, Clara fez questão de preparar um jantar especial. Encontrou ingredientes na despensa e preparou um ensopado de carne com legumes, arroz e até um doce simples de sobremesa. Queria mostrar que podia contribuir com mais do que apenas organização de papéis. Joaquim voltou quando o sol estava se pondo, sujo de terra e suor. Parou na porta da cozinha, farejando o ar. Que cheiro é esse? Jantar.
disse Clara, tentando soar casual. Espero que goste. Joaquim foi tomar banho e voltou com cabelos molhados e uma camisa limpa. Clara serviu os pratos, nervosa com a reação dele. Joaquim provou o primeiro garfo e parou de mastigar. Clara sentiu o estômago afundar. Estava ruim? Clara, disse ele finalmente. Faz quanto tempo que ninguém cozinha para mim? Não sei. 15 anos. Ele continuou comendo, e Clara percebeu que os olhos dele estavam brilhando mais que o normal. 15 anos que eu como só comida feita por mim mesmo, sem tempero, sem carinho. Isso aqui, ele apontou para o prato. Isso aqui tem gosto de casa. Clara sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Gosto de casa. Ela nunca soube que podia dar isso para alguém. Fico feliz que tenha gostado. Gostei muito. Jantaram conversando mais do que nos dias anteriores. Joaquim contou sobre os planos para expandir o rebanho. Clara falou sobre as ideias que tinha para melhorar a organização da fazenda. Era uma conversa simples, cotidiana, mas para os dois era preciosa. Nenhum deles estava acostumado a ter alguém com quem dividir os planos e preocupações do dia. Clara, disse Joaquim quando terminaram de comer. Posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Como você nasceu com a perna? Clara tinha esperado essa pergunta mais cedo. A maioria das pessoas perguntava assim que a conhecia, geralmente com muito menos delicadeza. Os médicos disseram que foi falta de oxigênio no parto, uma complicação que afetou o desenvolvimento da perna direita. Ela deu de ombros. Minha mãe sempre se culpou, achava que tinha feito alguma coisa errada durante a gravidez. E doí sempre? Nem sempre. Piora quando fico muito tempo na mesma posição, ou quando forço demais. Mas hoje doeu menos do que de costume. Por quê? Clara hesitou, depois decidiu ser honesta. Porque pela primeira vez na vida, eu não passei o dia inteiro preocupada em esconder que estava doendo. Não precisei fingir que estava tudo bem o tempo todo. Joaquim assentiu devagar, como se entendesse perfeitamente. E você? Perguntou Clara. Posso fazer uma pergunta pessoal também? Pode. Por que você nunca se casou? Um homem como você, com uma fazenda como essa? Joaquim ficou quieto por tanto tempo que Clara achou que ele não ia responder. Porque eu achava que não tinha nada de bom para oferecer para ninguém, disse ele finalmente. Depois do que aconteceu em Minas, eu me convenci de que era melhor ficar sozinho, que qualquer mulher que se envolvesse comigo ia acabar se machucando. E agora? Agora, ele olhou para ela. Agora eu não tenho mais tanta certeza. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Clara sentiu o coração acelerar de novo, mas dessa vez Joaquim não saiu correndo. Ficou ali, olhando para ela, com uma intensidade que fez ela se sentir como se fosse a única pessoa no mundo. Joaquim, começou ela, mas ele levantou a mão. Não agora. É muito cedo. E você merece alguém melhor que eu. E se eu não quiser alguém melhor? E se eu quiser você? A pergunta saiu antes que Clara pudesse se censurar. Joaquim fechou os olhos como se estivesse sentindo dor. Clara, você mal me conhece. Não sabe do que eu sou capaz. Sei que você me salvou quando ninguém mais se importava. Sei que você me deu uma casa, trabalho, uma chance de recomeçar. Sei que você é gentil comigo, que se preocupa quando eu tô com dor. Clara se inclinou para a frente. E sei que você tá com tanto medo de se machucar quanto eu. Joaquim abriu os olhos e a olhou com uma expressão de surpresa e algo que parecia esperança. Você não tem medo de mim. Deveria ter. A única coisa que eu tenho medo é de você decidir que eu não sirvo e me mandar embora. Isso nunca vai acontecer. Como você pode ter certeza? Joaquim se levantou e veio para o lado dela da mesa. Estendeu a mão e tocou gentilmente no rosto de Clara. Porque em 2 dias você mudou esta casa mais do que eu mudei em 15 anos. Porque pela primeira vez desde que me lembro, eu não me senti sozinho. Porque... Ele hesitou. Porque quando eu te vejo, eu lembro de quem eu era antes de me convencer de que era um monstro. Clara cobriu a mão dele com a sua. Você não é um monstro, Joaquim. Você é um homem bom que passou por coisas ruins. E você é uma mulher forte que merecia ter sido tratada como uma princesa a vida toda. Eles ficaram assim por um longo momento, as mãos entrelaçadas, os olhos se comunicando sem palavras. Clara sabia que alguma coisa fundamental havia mudado entre eles.
Não sabia para onde ia levar, mas pela primeira vez em sua vida não tinha medo do futuro. Tinha esperança. 3 semanas se passaram desde que Clara chegara à fazenda e a rotina que se estabelecera entre ela e Joaquim tinha um ritmo quase musical. Ele acordava às 5 para cuidar dos animais. Ela se levantava pouco depois para preparar o café. Passavam as manhãs trabalhando, ele nos campos, ela organizando a vida administrativa da fazenda que estava completamente transformada. As tardes eram suas favoritas. Joaquim sempre encontrava uma desculpa para trabalhar perto da casa. E eles conversavam através da janela aberta enquanto Clara fazia a contabilidade. A perna de Clara ainda doía, mas menos. As massagens noturnas de Joaquim se tornaram um ritual sagrado. Ele chegava do trabalho, jantava a comida deliciosa que ela preparava e depois a ajudava com a dor que se acumulava durante o dia. Eram momentos de intimidade crescente. Mãos gentis curando não apenas músculos tensos, mas também corações feridos. Naquela manhã de quinta-feira, Clara estava na cozinha preparando o pão caseiro quando ouviu o som de cascos se aproximando. Joaquim tinha saído cedo para buscar medicamento veterinário na cidade, mas não deveria voltar até a tarde. Ela olhou pela janela e sentiu o sangue gelar. Eram 3 homens a cavalo, e ela reconheceu um deles, Marcos, o filho mais velho do coronel Antônio. Um jovem cruel que herdara toda a arrogância do pai e nenhuma de sua inteligência limitada. Os outros 2 eram capangas conhecidos na região, homens que faziam o serviço sujo para quem pagasse melhor. Clara se afastou da janela, o coração disparando. O que eles queriam ali? Como tinham descoberto onde ela estava? As batidas na porta vieram forte e insistente. "Abra aí, aleijada! Sabemos que você está aí dentro!" A voz de Marcos era carregada de veneno. Clara se encostou na parede ao lado da porta, tentando controlar a respiração. Talvez se ficasse quieta, eles fossem embora. "Clara Santos, abre essa porta ou nós vamos derrubar." Como eles sabiam seu nome completo? Clara engoliu o medo e gritou de volta. "O que vocês querem?" "Queremos conversar. Abre logo essa porta." "O Joaquim não está aqui. Podem falar comigo mesmo daqui de fora." Uma gargalhada cruel ecoou do lado de fora. "É exatamente porque ele não tá que nós viemos, sua aleijada desgraçada. Abre essa porta ou nós vamos arrombar." Clara olhou ao redor desesperadamente. A casa era sólida, mas não teria como impedir 3 homens determinados de entrar se quisessem. E estava sozinha, sem nenhuma forma de pedir ajuda. Com as mãos tremendo, destrancou a porta. Marcos entrou primeiro, os olhos pequenos e cruéis vasculhando o interior da casa. Era mais novo que Clara, talvez uns 20 anos, mas tinha o mesmo olhar frio e calculista do pai. Os 2 capangas ficaram na porta, bloqueando qualquer possibilidade de fuga. "Então é aqui que a aleijada se escondeu", disse Marcos, caminhando pela sala como se fosse o dono. "Casa bonita, confortável. Deve ser bom ter um teto sobre a cabeça depois de dormir na rua feito um cachorro." "O que vocês querem?", repetiu Clara, tentando manter a voz firme. "Queremos você fora daqui." Marcos parou na frente dela, perto o suficiente para que Clara sentisse o cheiro de cachaça e suor. "Você está causando problemas na cidade." "Que problemas? Eu nem apareço mais lá." "Exato. Você sumiu, e isso está deixando meu pai muito curioso. Ele não gosta quando as coisas mudam sem ele saber." Marcos sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. "E quando ele ficou sabendo que você estava aqui, vivendo na casa do Joaquim Pereira, bem, digamos que ele não gostou nada." Clara sentiu um frio no estômago. Ela sabia que eventualmente alguém descobriria onde estava, mas tinha esperado ter mais tempo. "Eu trabalho aqui. Cuido da casa, da papelada. Não estou fazendo nada de errado." "Trabalha?" Marcos riu alto. "Uma aleijada inútil como você? Que tipo de trabalho uma aleijada pode fazer?" As palavras antigas, conhecidas, cortaram fundo. Mas algo tinha mudado em Clara nas últimas semanas. 3 semanas sendo tratada com respeito. 3 semanas sendo valorizada pelo que sabia fazer. 3 semanas descobrindo que podia ser útil, desejada, até amada. Ela não era mais a mesma mulher quebrada que mendiga esmolas na rua principal. "Eu organizo a contabilidade da fazenda", disse ela, levantando o queixo.
Cuido da casa, cozinho, ajudo com a papelada. Sou boa no que faço. Boa? Marcos deu um passo mais perto e Clara pôde ver a malícia nos olhos dele. Aposto que você é mesmo boa. Numa coisa específica. É isso que você está fazendo aqui, não é? Servindo o Joaquim de um jeito bem particular? A insinuação era clara e nojenta. Clara sentiu a raiva subir como fogo. Não é nada disso. Nossa relação é respeitosa e... Relação? Marcos interrompeu, os olhos brilhando de malícia. Ah, então vocês têm uma relação mesmo. A aleijada conseguiu arrumar um homem. Deve ser porque ela faz coisas que mulher direita não faz, né, rapazes? Os capangas riram baixo, um som nojento que fez Clara se sentir suja. Ela recuou até encostar na parede. Saiam da minha casa. Sua casa? Marcos gargalhou. Essa casa não é sua, aleijada. Você é só uma empregada. Ou melhor, uma prostituta barata que conseguiu enganar um homem solitário. Saiam daqui! O grito de Clara ecoou pela casa, carregado de anos de dor e humilhação, mas também de uma força nova que ela nem sabia que possuía. Marcos pareceu surpreso por um momento, mas logo o sorriso cruel voltou. Olha só, a aleijada cresceu umas garras. Que fofo! Ele se aproximou mais, encurralando Clara contra a parede. Mas não muda nada. Você vai sair daqui hoje mesmo e vai voltar para a cidade onde é o seu lugar. Na sarjeta. Eu não vou a lugar nenhum. Vai sim. Marcos colocou uma das mãos na parede, ao lado da cabeça de Clara. Porque se não sair por bem, nós vamos te fazer sair por mal. E vai ser muito pior para você. Clara tentou se afastar, mas ele bloqueou o caminho. Me larga! Ou o quê? Você vai me bater com sua bengalinha? Marcos riu. Olha, aleijada, vou te dar uma chance. Você pega suas coisinhas e vem com a gente agora, civilizadamente. Ou nós te carregamos, e no caminho talvez você aprenda qual é o seu lugar de verdade. A ameaça era clara. Clara olhou para os 3 homens e soube que estava em perigo real. Joaquim não voltaria por horas, não havia vizinhos perto, ninguém para ouvir se ela gritasse. Mas então pensou na vida que estava construindo ali, na contabilidade organizada, nos jantares compartilhados, nas massagens gentis, nos olhares carinhosos, na sensação de ser valorizada pela primeira vez. Pensou em Joaquim voltando e encontrando a casa vazia, um bilhete explicando que ela tinha ido embora voluntariamente. Não, disse ela, a voz mais firme que se sentia. Eu não vou. O sorriso sumiu do rosto de Marcos. Então você escolheu o caminho difícil. Ele fez um sinal para os capangas, que se aproximaram. Clara fechou os olhos, se preparando para o pior. Foi quando ouviu o som de cascos galopando se aproximando rapidamente. Merda! Murmurou um dos capangas. Ele voltou. Marcos soltou uma sequência de palavrões. Pela janela, todos puderam ver Joaquim se aproximando a galope, o rosto uma máscara de fúria, quando viu os cavalos estranhos no terreiro. Você vai pagar por isso, aleijada, sibilou Marcos antes de se afastar. Isso não acabou. Joaquim parou o cavalo bruscamente na frente da casa e desceu num movimento só, a mão indo instintivamente para a arma no coldre. Quando viu os 3 homens saindo da sua casa, com Clara encostada na parede e visivelmente abalada, seus olhos se estreitaram perigosamente. Que porra vocês estão fazendo na minha propriedade? A voz de Joaquim estava carregada de uma fúria fria e controlada que fez até Marcos engolir seco. Calma, Joaquim, disse Marcos, tentando soar casual. Só viemos conversar com sua empregada. Conversar? Joaquim olhou para Clara. Viu o medo nos olhos dela. A maneira como ela se encolhia contra a parede. Saiam. Agora. Joaquim, você não entende. Essa mulher... Eu disse para saírem. O grito de Joaquim fez os pássaros voarem das árvores próximas. Sua mão estava na arma agora, e todos sabiam que ele sabia como usá-la. Tá bom, disse Marcos levantando as mãos. Nós já íamos mesmo, mas Joaquim... Ele parou na porta e se virou. Você tem certeza de que conhece essa mulher? Tem certeza de que sabe o tipo de pessoa que trouxe para sua casa? Marcos, a voz de Joaquim era baixa e perigosa. Se você ou qualquer um de vocês botar o pé na minha propriedade de novo, ou se aproximar da Clara de novo,
Eu vou pessoalmente lembrá-los porque as pessoas têm medo de mim. E dessa vez, não vai ser só ameaça. Marcos hesitou, como se fosse dizer alguma coisa, mas algo no olhar de Joaquim o fez pensar 2 vezes. Ele fez um sinal para os capangas e os 3 saíram, montaram nos cavalos e partiram. Joaquim esperou até eles sumirem de vista antes de se aproximar de Clara. Ela ainda estava encostada na parede, tremendo. "Eles te machucaram?" perguntou ele, a voz agora gentil, mas ainda tensa de raiva. Clara balançou a cabeça, não confiando na voz. "Ameaçaram." Ela assentiu. Joaquim chegou mais perto, as mãos se estendendo como se quisesse tocá-la, mas sem saber se ela queria ser tocada. "Clara, me olha. Eles se foram. Não vão voltar. Como você pode ter certeza?" A voz dela saiu rouca, carregada de medo. "Porque eu não vou deixar." Clara finalmente o olhou nos olhos e viu algo ali que a tranquilizou mais do que qualquer palavra poderia. Viu proteção absoluta, cuidado feroz e algo mais. Algo que fez seu coração acelerar mesmo em meio ao medo. "Joaquim", sussurrou ela. "Que foi? Me abraça, por favor." Ele não hesitou. Puxou-a para seus braços, forte e protetor, e Clara finalmente se permitiu chorar. Não de medo apenas, mas de alívio, de gratidão, de amor que crescia a cada dia e que agora transborrava de seu peito. "Eu não vou deixar ninguém te machucar", murmurou Joaquim em seu ouvido. "Nunca mais. Você me ouviu? Nunca mais." Clara se apertou mais contra ele, respirando o cheiro familiar de terra e suor honesto, sentindo-se finalmente segura. Mas os 2 sabiam que isso era apenas o começo. Marcos e o coronel Antônio não eram do tipo que desistia fácil. E Joaquim tinha acabado de declarar guerra contra as pessoas mais poderosas da região. A tempestade estava apenas começando. Naquela noite, pela primeira vez desde que Clara chegara, Joaquim trancou todas as portas e janelas da casa. Checou suas armas, contou a munição e se posicionou numa cadeira da sala onde pudesse ver qualquer movimento no terreiro. "Você não precisa fazer isso", disse Clara, trazendo-lhe café. "Eles não vão voltar hoje. Não posso arriscar." Joaquim aceita o café sem tirar os olhos da janela. "Clara, eu preciso que você entenda uma coisa. A partir de hoje, nossa vida mudou. Eles não vão esquecer isso." "Eu sei." Clara sentou-se na cadeira ao lado dele. "E eu não me arrependo." Joaquim a olhou surpreso. "Como assim? Se ficar aqui significa problemas para você, então eu aceito os problemas. Porque pela primeira vez na minha vida, eu tenho algo pelo que vale a pena lutar." "Clara, não, me deixa falar." Ela se virou para encará-lo completamente. "Esses 3 semanas foram os melhores dias da minha vida. Eu me sinto útil, eu me sinto valorizada, eu me sinto amada. E se o preço disso é ter que enfrentar o coronel Antônio e toda a cidade, então eu pago esse preço." Joaquim colocou o café de lado e tomou as mãos dela nas suas. "Você tem certeza? Porque a partir de agora, as coisas vão ficar muito mais difíceis. Eles vão tentar nos separar, vão inventar mentiras, vão fazer de tudo para destruir o que temos. Então nós vamos lutar juntos." Joaquim estudou o rosto dela por um longo momento. Viu a determinação, viu a coragem, viu o amor que ela não tentava mais esconder. E algo dentro dele que estava fechado há 15 anos se abriu completamente. "Clara", disse ele, a voz rouca de emoção, "eu te amo." As palavras ficaram suspensas no ar entre eles, simples e poderosas. Clara sentiu o mundo parar por um momento. "Eu também te amo", respondeu ela, as lágrimas correndo pelo rosto. "Tanto que não sei como consegui viver sem você todos esses anos." Joaquim se inclinou e a beijou. Foi um beijo gentil, carregado de promessa e proteção, de amor descoberto tarde, mas completamente. Quando se separaram, Clara viu que os olhos dele também estavam úmidos. "Não vou deixar ninguém te tirar de mim", prometeu ele. "E eu não vou deixar ninguém me tirar de você." Eles passaram a noite acordados, montando guarda, fazendo planos, prometendo proteger o amor que tinham encontrado contra qualquer força que tentasse destruí-lo. Lá na cidade, o coronel Antônio recebia o relatório do filho com um sorriso cruel. A aleijada tinha arranjado um protetor. Interessante. Isso tornava as coisas mais divertidas.
Ele já sabia exatamente como destruir os dois. Os problemas começaram no dia seguinte. Joaquim foi até a cidade comprar ração para o gado e voltou com o rosto fechado e as mãos cerradas em punhos. Clara estava na cozinha preparando o almoço quando o ouviu entrar, batendo a porta com mais força que o necessário. "O que aconteceu?" perguntou ela, limpando as mãos no avental. "João, da loja de ração, disse que não pode mais me vender." Sem explicação. Joaquim jogou o chapéu numa cadeira com raiva. "Fui em 3 lugares diferentes. Todos disseram a mesma coisa. Não tem estoque, não podem vender. Volta na semana que vem." Clara sentiu o estômago afundar. Ela sabia exatamente o que estava acontecendo. O coronel falou com eles. "É óbvio que foi ele." Joaquim bateu o punho na mesa, fazendo os pratos saltarem. "Maldito covarde. Não tem coragem de vir falar comigo cara a cara, então vai tentar me quebrar por trás." Clara se aproximou dele, colocando uma das mãos no braço tenso. "Joaquim, talvez eu devesse voltar para a cidade. Não quero que você perca tudo por minha causa." Ele se virou para ela tão rápido que Clara deu um passo atrás. "Não fala isso nunca mais." A voz dele estava baixa, perigosa. "Nunca mais. Você me ouviu? Mas se ficar comigo significa que eu finalmente tenho algo pelo que vale a pena lutar." Joaquim segurou o rosto dela entre as mãos. "Clara, eu passei 15 anos vivendo como um fantasma, trabalhando, dormindo, acordando e nada mais. Você me trouxe de volta à vida. Se eles acham que vão me intimidar a ponto de eu te abandonar, eles não conhecem o homem que eu sou." Clara sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Não de medo, mas de amor por esse homem que estava disposto a enfrentar o mundo inteiro por ela. "E a ração? O gado precisa comer. Eu dou um jeito. Vou até Ribeirão Preto se for preciso. Ou em São Paulo. Não vão me quebrar tão fácil assim." Mas as coisas pioraram rapidamente. Na semana seguinte, o veterinário que sempre atendia a fazenda cancelou a visita de rotina, alegando agenda cheia. O banco onde Joaquim tinha conta há anos começou a criar dificuldades para aprovar financiamentos simples. O posto de gasolina da estrada principal de repente não tinha combustível para vender. O cerco estava se fechando, e Clara via a tensão crescendo no rosto de Joaquim a cada dia. Foi numa quinta-feira que o golpe mais duro veio. Clara estava organizando faturas no escritório quando ouviu o som de vários carros se aproximando. Olhou pela janela e viu 3 carros pretos parando no terreiro. Homens de terno desceram, carregando pastas e papéis. "Joaquim!" gritou ela. Ele saiu correndo do curral, viu os homens e sua expressão se endureceu. Clara o conhecia bem o suficiente agora para reconhecer quando ele estava se preparando para uma briga. "Senhor Joaquim Pereira?" perguntou o homem mais velho, um sujeito careca com óculos. "Sou o Dr. Mendes, do Departamento Fiscal da Prefeitura. Temos um mandado de vistoria em sua propriedade." "Vistoria do quê?" "Irregularidades denunciadas. Construções sem alvará, atividade agropecuária sem licença ambiental, possível sonegação de impostos." O homem entregou um papel para Joaquim. "Tudo está aqui na ordem judicial." Clara viu Joaquim ler o papel, a mandíbula se retesando a cada linha. "Isso é perseguição", disse ele, a voz controlada, mas perigosa. "Esta fazenda está regularizada há 15 anos. Senhor Pereira, apenas cumprimos nosso trabalho. A vistoria será rápida se o senhor colaborar." Os homens se espalharam pela propriedade como formigas, fotografando tudo, medindo construções, verificando documentos. Clara ficou ao lado de Joaquim, sentindo a fúria irradiar dele como calor. "Eles vão inventar algum problema", murmurou ele. "Não importa se está tudo certo. Vão achar um jeito de nos ferrar." Clara segurou a mão dele, tentando passar força através do toque. A vistoria durou 4 horas. No final, Dr. Mendes se aproximou com uma expressão satisfeita que não disfarçava. "Senhor Pereira, encontramos várias irregularidades. O galpão dos fundos foi construído sem alvará. Há indícios de despejo inadequado de dejetos animais no córrego, e sua documentação fiscal apresenta inconsistências que precisam ser esclarecidas." "Que inconsistências?" perguntou Joaquim, pegando os papéis. "Será notificado formalmente. Por enquanto, esta propriedade está interditada para atividades comerciais,
até que todas as pendências sejam resolvidas. Clara sentiu o mundo girar. Interdição significava que Joaquim não podia vender gado, leite, nada. Era o fim da fazenda. Vocês não podem fazer isso, disse ela, dando um passo à frente. Esta fazenda sustenta esta região há anos. Dr. Mendes a olhou com o mesmo desprezo que Clara conhecia tão bem da cidade. A senhora é quem exatamente? Eu sou... Clara hesitou. O que ela era? Funcionária? Companheira? Namorada? Ela é minha noiva, disse Joaquim firmemente, puxando Clara para perto dele. E tem todo o direito de estar aqui. A palavra noiva fez o coração de Clara explodir de felicidade, mesmo em meio à crise. Joaquim a chamara de noiva, na frente de todos. Entendo, disse Dr. Mendes com um sorriso malicioso. A famosa aleijada que anda causando tanto alvoroço. Interessante escolha de noiva, Sr. Pereira. A mão de Joaquim se moveu para a arma no coldre tão rápido que Clara mal teve tempo de segurá-lo. Joaquim, não, sussurrou ela. É isso que eles querem. Ele parou, tremendo de raiva, mas ouviu ela. Dr. Mendes sorriu mais ainda. 30 dias para resolver as pendências, disse ele subindo no carro. Depois disso, a propriedade pode ser leiloada para cobrir as multas. Os carros sumiram numa nuvem de poeira, deixando Clara e Joaquim sozinhos no terreiro. O silêncio que se seguiu foi devastador. 30 dias, murmurou Joaquim. 30 dias para resolver problemas que eles inventaram. A gente consegue, disse Clara, tentando soar mais confiante do que se sentia. Você tem todos os documentos, todas as licenças. Clara, você não entende. Joaquim se virou para ela, o desespero claro nos olhos. Não importa que documentos eu tenha. Eles vão inventar mais problemas, mais exigências, mais taxas. Vão me enrolar até eu não ter mais dinheiro para advogado. Então o que fazemos? Joaquim olhou para a fazenda que construíra sozinho, para a casa onde tinham sido felizes por algumas semanas preciosas, para a mulher que amava mais que a própria vida. Eu não sei, admitiu. Pela primeira vez em 15 anos, eu não sei o que fazer. Naquela noite, eles mal conseguiram jantar. Joaquim ficou na varanda, olhando para as estrelas e fumando cigarro atrás de cigarro. Um hábito que Clara não sabia que ele tinha. Ela tentou organizar os documentos da fazenda pela 100ª vez, procurando alguma coisa que tinham perdido, alguma brecha legal, alguma esperança. Joaquim, chamou ela, indo para a varanda. Talvez se conversássemos com o coronel. Não. A resposta foi imediata e final. Não vou me rebaixar a implorar para aquele verme. Mas se é só isso que ele quer, não é só isso que ele quer, Clara. Joaquim jogou o cigarro no chão e pisou em cima. Ele quer me ver quebrado, humilhado. Quer você de volta na sarjeta onde ele acha que é seu lugar. E mesmo se eu me ajoelhasse na frente dele, mesmo se eu implorasse, ele não pararia. Homens como ele só entendem uma linguagem. Que linguagem? Joaquim a olhou, e Clara viu algo nos olhos dele que a assustou. A mesma frieza que ele devia ter quando matou aqueles 3 homens em Minas Gerais. Violência. Joaquim, não. É a única saída, Clara. Sempre foi. Eu tentei viver em paz, construir uma vida honesta. Mas homens como o Coronel Antônio não deixam. Ele quer guerra? Então vai ter guerra. Clara se aproximou dele, pegando suas mãos. Se você fizer isso, você se torna exatamente o que eles dizem que você é. Um assassino. E aí eles vencem. Eles já venceram. Joaquim se soltou dela, batendo o punho no corrimão da varanda. Vão tomar minha fazenda, vão nos separar, e você vai voltar para aquela vida horrível. E eu não vou conseguir te proteger porque vou estar morto ou na cadeia. Então fugimos. O quê? Clara respirou fundo, a ideia se formando na cabeça dela conforme falava. Fugimos. Você vende o que conseguir da fazenda discretamente, juntamos o dinheiro e vamos embora. Para outro estado, onde ninguém nos conhece. Joaquim a olhou como se ela tivesse enlouquecido. Clara, esta fazenda é minha vida. Passei 15 anos construindo isso aqui. Aí eu passei 22 anos sendo humilhada naquela cidade. Mas algumas coisas valem mais que o orgulho, Joaquim. Algumas coisas valem mais que pedras e terra. Como o quê? Como o amor. Clara segurou o rosto dele entre as mãos.
Como estar junto com a pessoa que você ama, não importa onde. Como ter uma chance de ser feliz, mesmo que seja longe de tudo que você conhece. Joaquim fechou os olhos, apoiado o peso contra as mãos dela. Eu não sei se consigo, Clara. Deixar tudo para trás. Começar do zero outra vez. Você consegue. Nós conseguimos. Juntos. Eles ficaram assim por um longo tempo, abraçados na varanda, dois corações machucados tentando encontrar coragem para mais uma batalha. Foi quando ouviram os cavalos. Desta vez eram mais. Clara contou pelo menos 6 homens se aproximando na escuridão, as tochas nas mãos criando sombras dançantes entre as árvores. Entra pra dentro, disse Joaquim puxando a arma. Tranca a porta e não sai, não importa o que aconteça. Joaquim, não me deixa sozinha. Entra pra dentro! O grito dele fez Clara correr para dentro da casa. Ela trancou a porta, mas ficou na janela, observando. Os homens pararam no terreiro ainda montados. Clara reconheceu Marcos na frente, e ao lado dele estava um homem que ela não conhecia, mais velho, de bigode grisalho e olhar cruel. Devia ser o coronel Antônio. Joaquim Pereira! Gritou o coronel. Saí para conversar. Estou aqui, respondeu Joaquim, saindo da varanda com a arma na mão, mas apontada para baixo. O que vocês querem na minha propriedade? Sua propriedade? O coronel riu. Pelo que eu soube, sua propriedade vai ser leiloada em 30 dias. Que pena. Se você veio aqui para gozar da minha cara, pode ir embora. Não tenho tempo para isso. Não vim gozar. Vim fazer uma proposta. O coronel desceu do cavalo, mas manteve distância. Uma proposta generosa. Fala logo. Eu compro sua fazenda. Pago até um preço justo. Metade do valor de mercado. Você pega o dinheiro, some daqui, e nunca mais ninguém te incomoda. E a Clara? A aleijada fica. É onde ela sempre pertenceu. Clara viu os músculos de Joaquim se retesarem. Não aceito. Joaquim, seja inteligente. Você não tem escolha. Ou aceita minha proposta, ou perde tudo no leilão e não ganha nada. Pelo menos assim você sai com algum dinheiro. Eu disse que não aceito. O coronel suspirou, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Joaquim, você matou 3 homens em Minas Gerais. Tenho todos os detalhes. Se eu quiser, posso fazer com que a polícia reabra o caso. Legítima defesa é uma coisa difícil de provar depois de tantos anos, não acha? Clara sentiu o sangue gelar. Eles sabiam sobre o passado de Joaquim. Tinham investigado tudo. É uma ameaça? Perguntou Joaquim, a voz perigosamente baixa. É um fato. Você aceita minha proposta? Ou eu faço sua vida virar um inferno de maneiras que você nem imagina. O silêncio se estendeu por longos segundos. Clara podia ver Joaquim pensando, calculando opções, todas ruins. Eu preciso de tempo para decidir, disse ele finalmente. Você tem até amanhã ao meio-dia. Depois disso, a oferta sai de mesa. O coronel montou no cavalo. Ah, e Joaquim, não tente fugir com a aleijada. Tenho gente me vigiando as estradas. Vocês não chegam a 10 quilômetros daqui. Os homens partiram, deixando Joaquim sozinho no terreiro. Clara abriu a porta e correu para ele. Ouviu tudo? Perguntou ele. Ouvi. Então você sabe que acabou. Eles venceram. Clara olhou para o homem que amava. Viu a derrota nos ombros curvados, na cabeça baixa, no jeito como segurava a arma como se ela fosse inútil. Não acabou, disse ela com firmeza. Nunca acaba enquanto a gente não desiste. Clara, você não entendeu? Eles têm tudo planejado. Se eu não vender, perco a fazenda no leilão. Se eu tentar fugir contigo, eles nos pegam na estrada. Se eu ficar e lutar, eles me colocam na cadeia pelo que aconteceu em Minas. Então a gente inventa uma quarta opção. Joaquim a olhou, uma centelha de esperança brilhando nos olhos. Que opção? Clara sorriu. E pela primeira vez desde que chegara à fazenda, foi o sorriso corajoso e teimoso da mulher que sobrevivera a 22 anos de humilhação. A que eles não estão esperando. Clara passou a noite inteira no escritório, cercada de papéis, calculadora e uma determinação que queimava como fogo no peito. Joaquim tentou dormir, mas acabou se juntando a ela às 3 da manhã, trazendo café e uma curiosidade misturada com desespero. O que você está planejando? Perguntou ele, vendo-a cercada de documentos fiscais, contratos antigos e anotações rabiscadas. Lembra quando você disse que detesta a parte da papelada? Clara levantou os olhos,
que brilhavam com uma luz que ele não via desde a noite em que se conheceram. Pois é exatamente aí que eles se ferraram. Ela espalhou os papéis na mesa como um jogo de cartas. Olha aqui. A interdição da fazenda foi baseada em 3 acusações: construção sem alvará, despejo inadequado no córrego e inconsistências fiscais. Mas eu achei algo. Clara pegou uma pasta velha e abriu. Em 2008, a prefeitura aprovou um plano de desenvolvimento rural que dava licença prévia para construções agropecuárias em propriedades acima de 50 hectares. Sua fazenda tem 80 hectares. E olha aqui. Ela apontou para um documento amarelado. Você pagou a taxa de adesão ao plano, mas nunca usou o benefício. Joaquim se inclinou sobre os papéis tentando entender. E isso significa o quê? Significa que seu galpão foi construído sob licença válida, mesmo que você não soubesse. Quanto ao córrego, Clara puxou outro papel. O laudo que eles fizeram está baseado numa análise de água de 2020, mas o córrego mudou de curso em 2021 por causa daquela enchente grande. Eles analisaram água de um lugar que nem passa mais na sua propriedade. Os olhos de Joaquim começaram a brilhar. E as inconsistências fiscais? Clara sorriu. E foi o sorriso mais bonito que Joaquim já vira. Ah, essa é a melhor parte. As inconsistências que eles apontaram são, na verdade, erros de cálculo da própria prefeitura. Eles te cobraram imposto em duplicata por 3 anos seguidos. E você pagou sem questionar. Tecnicamente, a prefeitura te deve R$15 mil. Joaquim ficou em silêncio por um longo momento, processando tudo. Clara, isso significa que a interdição é ilegal, baseada em informações falsas e análises incorretas. Clara se levantou, ignorando a dor na perna. E mais, se levarmos isso ao Ministério Público, o Coronel Antônio pode responder por abuso de poder e perseguição. Joaquim a pegou no colo e a girou pelo ar, rindo pela primeira vez em semanas. Você é um gênio. Como descobriu tudo isso? 3 semanas organizando sua papelada, respondeu Clara, rindo também. Eu conheço cada documento dessa fazenda melhor que minha própria mão. Às 9 da manhã, eles estavam na porta do fórum da comarca, com uma pasta cheia de documentos e um advogado que Joaquim contratara às pressas. Dr. Silveira era um homem experiente que conhecia todos os truques sujos da política local. Isso aqui é ouro puro, disse ele depois de examinar os documentos. Não só podemos derrubar a interdição, como podemos processar a prefeitura por danos morais e materiais. Às 10h30, Dr. Silveira entrou com uma liminar no tribunal. Às 11h, o juiz analisou os documentos e concedeu a suspensão imediata da interdição. Às 11h15, uma oficial de justiça estava a caminho da fazenda com a ordem judicial. Joaquim e Clara chegaram em casa pouco antes do meio-dia, exatamente quando o Coronel Antônio aparecia no terreiro com seus capangas, esperando uma rendição. «Joaquim!» gritou o coronel, descendo do cavalo com ar triunfante. «Espero que tenha tomado a decisão certa.» «Tomei sim!» respondeu Joaquim, colocando o braço ao redor de Clara. «Decidi que você pode ir para o inferno.» O rosto do coronel se endureceu. «Então você escolheu o caminho difícil. Marcos, chama os homens da prefeitura. Vamos executar a interdição agora mesmo.» «Que interdição?» perguntou uma voz atrás dele. O coronel se virou e viu a oficial de justiça descendo de um carro oficial com a ordem do juiz na mão. Por determinação judicial, a interdição da Fazenda São João está suspensa por ter sido baseada em informações incorretas e análises fraudulentas. Qualquer tentativa de interferir no funcionamento normal da propriedade será considerada desacato à autoridade judicial. O silêncio que se seguiu foi absoluto. O coronel pegou o papel com mãos trêmulas, leu uma vez, 2 vezes, e Clara viu o exato momento em que ele percebeu que tinha perdido. «Isso não pode estar certo», murmurou ele. «Eu mesmo orientei a fiscalização.» «Exato», disse Clara, dando um passo à frente. O senhor orientou uma fiscalização baseada em documentos que sabia estar incorretos. Isso se chama abuso de poder. O coronel a olhou com ódio puro. Sua aleijada maldita... Cuidado com as palavras, interrompeu o Dr. Silveira, que acabara de chegar. Minha cliente está gravando esta conversação
e qualquer ameaça será usada no processo que vamos abrir contra o senhor. Clara mostrou o celular na mão, gravando tudo. O coronel olhou ao redor e viu que estava cercado, pela lei, pela justiça e pela inteligência de uma mulher que ele subestimara completamente. Isso não acabou, rosnou ele, voltando para o cavalo. Não acabou. Acabou sim, disse Joaquim calmamente. E se você ou qualquer um dos seus chegarem perto da minha propriedade ou da minha noiva de novo, vai ter que explicar para o juiz por que está desobedecendo uma ordem judicial. O coronel partiu com seus homens, derrotado e humilhado. Quando sumiram de vista, Joaquim se virou para Clara com uma expressão de espanto e admiração absolutos. Como você fez isso? 3 anos de humilhação me ensinaram uma coisa, respondeu Clara sorrindo. Quando você é subestimada por todo mundo, ninguém espera que você seja inteligente. Isso pode ser uma vantagem. Joaquim a pegou nos braços e a beijou ali mesmo, na frente da oficial de justiça e do advogado, sem se importar com nada além do amor que sentia por aquela mulher extraordinária. Os meses que se seguiram foram de reconstrução e crescimento. A fazenda voltou a prosperar. Os fornecedores retornaram pedindo desculpas, e o processo contra a prefeitura foi ganhando força. Mas para Clara, o mais importante era ver Joaquim mudando a cada dia. O homem fechado e desconfiado foi gradualmente dando lugar a alguém que sorria mais, que falava sobre o futuro, que fazia planos além de simplesmente sobreviver. Clara percebeu que sua própria paciência e carinho constantes estavam derretendo as camadas de proteção que ele construíra ao redor do coração. Sabe o que eu estava pensando? Disse Joaquim numa tarde, enquanto trabalhavam juntos no escritório. Agora perfeitamente organizado e funcionando como uma empresa moderna. No quê? Em casar com você, de verdade. Na igreja, com festa, com tudo que você merece. Clara levantou os olhos dos livros contábeis, o coração acelerando. Joaquim, eu sei que ainda não faz muito tempo que nos conhecemos, mas Clara, eu não consigo imaginar mais nenhum dia da minha vida sem você. Você me trouxe de volta à vida. Me ensinou que eu podia ser mais do que um homem assombrado pelo passado. Ele se ajoelhou do lado da cadeira dela, pegando suas mãos. Casa comigo? Oficialmente? Clara começou a chorar. Lágrimas de felicidade pura. Sim, sussurrou. 1000 vezes sim. O casamento aconteceu 6 meses depois, numa cerimônia simples, mas emocionante na igreja da cidade vizinha. Clara usou um vestido branco simples, que Joaquim mandara fazer especialmente para ela. E pela primeira vez na vida, se sentiu verdadeiramente bonita. Joaquim estava elegante num terno escuro, mas o mais bonito nele era o sorriso, amplo, genuíno, completamente transformado. Entre os convidados estava gente de várias cidades da região, fornecedores que Joaquim passou a tratar como amigos, vizinhos que descobriram que ele não era o monstro que imaginavam, funcionários da justiça que acompanharam o caso. Até Dr. Silveira veio com a família. Mas o momento mais emocionante foi quando Clara viu uma figura familiar nas últimas fileiras da igreja. Uma mulher de cabelos grisalhos, vestido simples, olhos cheios de lágrimas. "Mãe!" sussurrou Clara, não acreditando. A mulher se aproximou devagar, como se temesse não ser bem-vinda. "Filha, eu soube do casamento através do pároco da nossa cidade. Eu vim pedir perdão." Clara sentiu as pernas bambas. Sua mãe, que ela não via há 5 anos. "Perdão do quê? Por não ter te defendido. Por ter deixado seu pai te tratar daquele jeito? Por não ter tido coragem de sair de casa com você? Por..." A voz da mulher quebrou. "Por ter deixado você enfrentar o mundo sozinha." Clara olhou para a mãe, mais velha, mais frágil, mas com uma determinação nos olhos que não estava lá antes. "Onde está o papai?" "Morreu há 2 anos. Cirrose. Nos últimos dias ele falava seu nome. Dizia que tinha errado com você." A mãe enxugou os olhos. "Eu vendi a casa, vim morar aqui perto. Queria conhecer o homem que te fez feliz. Queria fazer parte da sua vida de novo, se você deixar." Clara olhou para Joaquim, que estava ao lado dela com uma expressão compreensiva. Ele assentiu quase imperceptivelmente. "Mãe", disse Clara, a voz embargada, "você é muito bem-vinda. Sempre foi." O abraço que se seguiu curou feridas de uma vida inteira. 1 ano depois do casamento, Clara descobriu que estava grávida.
A notícia chegou numa manhã de primavera, quando ela estava se sentindo enjoada há várias semanas. Joaquim estava no curral quando ela apareceu na porteira, segurando o exame na mão. Joaquim, chamou ela. Ele olhou e viu algo no rosto dela que o fez largar tudo e correr. O que foi? Tá se sentindo mal de novo? Clara sorriu através das lágrimas e mostrou o papel. Estou grávida. Joaquim ficou parado por alguns segundos, processando a informação. Depois, pegou Clara no colo, a girou no ar e gritou de alegria tão alto que as vacas se assustaram. Vamos ter um filho, gritou ele. Vamos ter um filho. Clara riu, segurando nele, sentindo o coração transbordar de felicidade. Um filho, uma família, tudo que sempre sonhara e nunca ousara esperar. A gravidez foi tranquila e cheia de cuidados. Joaquim se transformou no marido mais atencioso do mundo, tratando Clara como se fosse feita de cristal. A mãe de Clara, Dona Rosa, se mudou para um quartinho que construíram especialmente para ela, e pela primeira vez em décadas a casa estava cheia de vida, de vozes femininas, de planos para o futuro. Sabe o que eu mais gosto? Disse Joaquim uma noite, com a mão na barriga de Clara, sentindo o bebê se mexer. Do quê? De ver você brilhando. Você sempre foi linda, mas agora você brilha como uma estrela. Clara segurou a mão dele na barriga. É porque eu sou feliz. Pela primeira vez na vida, completamente feliz. O parto aconteceu numa manhã de outono, depois de 12 horas de trabalho de parto. Joaquim ficou do lado de Clara o tempo todo, segurando sua mão, encorajando-a, sendo a rocha firme que ela precisava. Quando finalmente ouviram o primeiro choro, ambos choraram também. É um menino, anunciou a parteira. Um menino lindo e saudável. Joaquim segurou o filho nos braços pela primeira vez e Clara viu lágrimas escorrendo pelo rosto dele. Como vamos chamar ele? Perguntou ela. Esperança, respondeu Joaquim sem hesitar. Gabriel Esperança, porque ele é a prova de que sempre há esperança, mesmo quando tudo parece perdido. Clara assentiu, achando o nome perfeito. Gabriel cresceu forte e saudável, cercado de amor por todos os lados. Joaquim revelou ser um pai dedicado e brincalhão, ensinando o filho a andar nos campos, a cuidar dos animais, a ser gentil e forte ao mesmo tempo. Clara se realizava completamente na maternidade, descobrindo que tinha muito amor para dar. Dona Rosa se tornou a vovó mais coruja da região, contando histórias para o neto e ajudando Clara com os cuidados diários. A casa que antes era silenciosa e solitária, agora estava sempre cheia de risos, conversas e o barulho gostoso de uma família. Você sabe o que mais me impressiona? Disse Joaquim numa tarde, observando Clara ensinar Gabriel, já com 2 anos, a escrever as primeiras letras. O quê? Como você conseguiu transformar um homem que achava que nunca ia amar ninguém no homem mais feliz do mundo? Clara sorriu, ajeitando o filho no colo. Não fui eu que te transformei. Eu só tive paciência. O homem bom sempre esteve lá dentro. Só precisava de alguém que acreditasse nisso. E você acreditou. Acreditei. Mesmo quando você não acreditava em si mesmo. Joaquim se aproximou e beijou a testa dela. Obrigado por não ter desistido de mim. Obrigado por me ter salvado naquela rua. Nós nos salvamos, corrigiu ele. Um ao outro. Naquela noite, depois de colocar Gabriel para dormir, Clara e Joaquim se sentaram na varanda como faziam todas as noites. A fazenda estava próspera, com planos de expansão para o ano seguinte. O processo contra a prefeitura tinha sido ganhado, e o dinheiro da indenização permitiu várias melhorias. Mas mais importante que tudo isso, era a paz que reinava entre eles. Sabe o que eu aprendi? Disse Clara, observando as estrelas. O quê? Que não importa quão escuro seja o seu passado, sempre é possível recomeçar. Sempre é possível encontrar amor, família, felicidade. Só precisa ter coragem de aceitar quando essas coisas aparecem. E paciência para deixar o amor crescer, acrescentou Joaquim. Você me ensinou isso, que o amor verdadeiro não tem pressa, não força nada. Só vai crescendo devagar, curando as feridas, transformando as pessoas. Clara se encostou nele, sentindo o peito dele subir e descer com a respiração calma. Joaquim? Eu te amo. Eu também te amo.
Mais que tudo no mundo. Do quarto, veio o som baixinho de Gabriel dormindo tranquilo. Da cozinha, o barulho suave de Dona Rosa organizando as coisas para o café da manhã do dia seguinte. Do campo, o mugido ocasional do gado satisfeito. Era o som de uma família, o som de um lar, o som de dois corações que encontraram sua metade e construíram algo lindo juntos. Clara fechou os olhos e sorriu. A menina aleijada que foi jogada na lama da rua principal tinha se transformado na mulher mais feliz do mundo. E tudo porque um homem ferido teve coragem de estender a mão, e ela teve coragem de aceitar. O amor tinha vencido, a paciência tinha vencido, a esperança tinha vencido. E no final, isso era tudo que importava.